Bem-vindas ao podcast Explante, Explante Meu. Chegamos no nosso 7º episódio, depois de um longo período de férias. Quem é mãe vai me entender. E estamos agora em fevereiro de 2025, retomando aí os podcasts. E hoje a gente tem uma convidada que, olha, eu vou te falar, já vou te avisar, hoje vai ser um papo de crente. Porque a minha convidada tem a mesma fé que eu. A gente compartilha, a gente pode dizer que a gente é irmã de fé. Certeza. E então vai ser um papo muito, muito, obviamente, especial, mas um papo bem crentão. Então eu te convido a ouvir essa conversa. É uma pessoa que, obviamente, eu já conheço e já faz parte um pouco ali da minha jornada do Explante, de uma certa maneira. Eu conheço um pouquinho da história, mas estou doida para conhecer a fundo a história. E eu queria apresentar para vocês a Bia Cleto. Oi, Beatriz Cleto, mas para mim é Bia Cleto. E é muito especial te ter aqui. Então, bem-vinda. Obrigada por estar aqui, de verdade. Eu que agradeço, Mari. Assim, sem palavras mesmo para agradecer. Foi uma surpresa receber o seu convite. Mas é o que você falou, né? Tem algo maior que nos move a falar sobre o assunto. Sim. E nada aconteceu nas nossas vidas por acaso. Exatamente. Então, foi Deus, né, que fez tudo isso acontecer dessa forma. Sem dúvida. Proposital, por um propósito. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigada por esse convite. Espero que seja um tempo de muita conversa, de ajudar muitas mulheres que estão passando e já passaram ou vão passar pelo que nós passamos. Então, acredito que o maior propósito dessa nossa conversa é esse. Ajudar mais mulheres. Ai, que lindo! Eu queria te pedir, Bia, para você começar se apresentando, bem brevemente. Depois eu vou começar já para as perguntas. Mas quem é Bia Cleto? O que você faz? Quantos anos você tem? Enfim, o que você gosta de fazer? Me conta aí bem brevemente e aí a gente dá seguimento ao papo. Bom, eu sou a Bia Cleto. Amo que me chamem de Bia pelo meu apelido mesmo. Então, sou apaixonada por moda desde sempre. Então, na minha essência aí tem esse que a mais, né, sobre moda e design, que eu amo. Sou formada, né, na área. Sempre trabalhei com imagem e mulheres e pessoas. Eu fui vendedora de loja. Amo me comunicar com as pessoas. Amo entender o comportamento das pessoas. Uau. Trabalho também, hoje em dia, na área corporativa, muito na área de compras, né, de moda. Então, trabalhei em marcas muito legais, bacanas aí, brasileiras. Que legal. E, na pandemia, me veio muito um desejo de fazer algo a mais e começar a empreender. Ótimo. E eu busquei o curso de consultoria de imagem, comecei a me aprofundar no assunto e vi que realmente aquilo era um propósito, não mais só uma profissão, só uma vontade de empreender e ter meu próprio negócio. Que legal. Eu vi que de lá sairiam muita cura, muita restauração de mulheres. Que comecei lindo. a focar nesse propósito. Então, hoje eu sou consultora de imagem e estilo, tenho me aprofundado cada vez mais no assunto, me especializado, estudado. E cada mulher que eu encontro, assim, que passa pela minha vida como cliente, eu aprendo mais e descubro que eu ainda não sei nada. Que lindo. Cada uma delas me ensina muito. Que lindo isso. E esse teu olhar, né, sobre a moda, enfim, sobre a imagem, sobre a consultoria, impacta completamente em tudo que a gente vai falar. Completamente. Então vai ser ótimo esse papo para você que tem aí essas questões de... Acho que toda mulher, né, tem essas questões de sempre querer melhorar de alguma maneira a sua imagem. Então esse papo vai ser muito bom. Primeiro eu queria começar perguntando para você como que foi para colocar os implantes. Sim. O que aconteceu? Qual foi o gatilho? Sempre foi um sonho? Teve algum gatilho que te fez buscar a prótese? O que você queria com a prótese? Como é que foi esse processo de busca por colocar uma prótese? E quando que isso aconteceu? Sim, vamos lá. Bom, estou com 33 anos, vou fazer 34. E o desejo maior começou a surgir quando eu tinha por volta dos 26, 27 anos. Tá. Não era algo desde sempre que eu quis. Eu nunca tive muito seio, sempre foi um tamanho natural. E eu não tinha, de fato, esse sonho. E eu comecei a perceber que esse comportamento, essa vontade por colocar uma prótese, surgiu muito de influência externa. Muito das amizades que eu estava na época, todas as amigas colocando, eu achando bonito. Nossa, mas fica tão bonito quando coloca biquíni. E aí eu comecei a me autoanalisar e falar assim, ai, mas meu seio é meio caidinho, né?
ele podia melhorar. Então, a gente começa a se olhar, fazendo uma autocrítica mesmo do nosso corpo, porque não estamos seguindo o padrão que as demais mulheres estavam seguindo na época. Então, foi mais ou menos nessa fase da minha vida que veio um estalo de olhar e me autocriticar mesmo sobre... Não tá legal, eu quero algo a mais, eu quero colocar mais decotes e vestir um biquíni e ficar bonita. E na época eu também estava num relacionamento que me incentivou ali a colocar também a prótese. Uau, Não conta culpo, sobre isso. Não culpo, mas... Sem culpar, a gente não tá aqui culpando ninguém, mas a gente quer saber o que aconteceu. Sim. Sabe por quê? Porque assim, é a mesma coisa que as pessoas quando me perguntam, né? Por que você não foi conversar com o seu médico que colocou a prótese? Por que você não reclama com ele? Por que você não fala dele e tal? Não sei o que. Eu falo, gente, eu não tenho interesse algum em culpar as pessoas. Né? Eu não acho que as pessoas têm necessariamente, naquela época, né? Porque faz muito tempo, hoje a gente tem todas as informações sobre o silicone, mas naquela época a gente não tinha tantas informações. Eu não tenho esse interesse de julgar se a pessoa sabia ou não o que realmente aquilo ali poderia me causar. Então, essa pessoa com a qual você estava se relacionando... Eu não acho que ela falou pra você... Se ela te incentivou a colocar uma prótese, é óbvio que ela não vai incentivar para que você adoeça. Ela não quer isso, né? Mas é interessante a gente falar, porque esse padrão, ele não tá só nas mulheres. Exato. Ele tá também nos homens, nos nossos parceiros. E às vezes a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes a gente tem que confrontar isso também pra fora. Não só pra dentro, a gente tem que confrontar também quando vem de fora. Sim. Como que foi isso pra você? Completamente isso mesmo. A gente vive, né, numa sociedade aí que as mulheres precisam ter um padrão. Os homens também, mas eu sinto muito que a gente tem que se adequar entre nós e também para eles, né? Exato. Para os homens. Então, com certeza, foi um fator muito forte, que eu queria me sentir mais atraente, mais mulher, mais feminina, porque tem muito isso também. E isso hoje me incomoda muito, porque ter seios grandes é você ser mais feminina. Não é bem assim. Na época, aquilo ressoava, era muito importante para mim, era algo muito importante. Sim. Então, foram os passos que começaram a me instigar e fazer disso um sonho. Aí, virou um sonho. Aí, qual que é seu sonho? Colocar silicone. Do nada, né? Do nada. Virou um sonho mesmo de eu escrever. Eu tenho mania de escrever até hoje. Vai virar o ano, sonhos do ano, o que você quer realizar. Tava na minha lista, colocar silicone. Uau. Resoluções de final de ano, colocar silicone. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Você quer ser o quê? Ser feliz? Né? Encontrar uma pessoa amada. Se dedicar aos seus amigos. Encontrar o seu trabalho, o seu propósito. Não, colocar silicone. Eita, como a gente é, né? A minha listinha de sonhos era essa. Eu não fazia ideia, nunca, não tinha nenhuma informação do que seria o que era o posterior a colocar silicone. Os riscos do silicone não tinha. Era zero informação sobre isso. Tá, mas antes da gente continuar, eu queria que ficasse claro na minha cabeça, porque eu não entendi uma coisa. Esse seu namorado da época, que você disse que de uma certa maneira te incentivou a colocar a prótese, enfim, te incentivou a seguir com esse sonho, colocar a prótese partiu dele, do tipo assim, Bia, por que você não coloca uma prótese? Ou você trouxe para a mesa? Né? Como que foi esse processo? O que você sentiu dele que te fez entender que foi também um incentivo da parte dele? Como a gente falou, né, sobre os homens buscarem mulheres com corpos bonitos. E eu não quero nem ficar falando de belo e feio aqui, porque não é justamente a gente quer parar de falar sobre isso. Mas eu percebi que aquilo era importante para ele. Entendi. Ao olhar para outras mulheres, ao perceber, foi uma insegurança minha de começar a ver que de repente, mas por que ele tá olhando? Será que é porque ela tá com seio, ela tem o seio bonito, ela tá com silicone? E isso começou a me causar essa insegurança e foi super um dos fatores, assim, principais eu querer. Não, eu também posso, eu também quero ter esse corpo, esse seio. Eu me via muito nesse lugar. Que doido, né? A gente tem essa insegurança de achar que a gente... Eu falo isso direto, assim, achar que a gente tem menos valor perante ao outro, né? Seja mulher ou seja homem, enfim. Por uma questão estética. E eu não tô nem falando aqui de peito grande, peito pequeno. Eu tô falando mais fundo ainda, por uma questão estética. Né? A gente ter essa insegurança tão grande por uma questão estética. Eu entendo, e a gente vai falar mais sobre isso, a questão da autoestima. É muito importante você se amar,
ao se olhar. Uhum. A gente vai falar muito sobre isso. Sim. A gente vai falar muito sobre espelho. Essa conversa vai ser muito importante. Mas eu acho que existe uma questão uma linha muito tênue, onde realmente mora a autoestima. Sim. Da onde ela realmente surge, da onde que tá a fonte dessa água aí, sabe? E às vezes a gente procura muito no externo, sabe? E é muito doido pensar que, assim como foi pra você, foi pra mim também, né? Eu tava insegura, eu tava buscando ser respeitada, ser amada, nananana, e de uma certa maneira isso aqui ia me trazer, né? Na minha ingenuidade, isso aqui iria me trazer tudo isso. Então, a tua história, ela se repete para muitas mulheres. Não vou dizer que é para todas, mas é para uma boa parte, assim, do que eu escuto. E agora, assim, entendendo um pouco de como foi a tua colocação, como que foram os seus primeiros anos com a prótese, assim? Como que foi? Quanto tempo você ficou com ela? Eu fiquei com a prótese 7 anos, quase 8 anos. Tá. Foi pouco tempo, relativamente, assim. Eu percebo que eu comecei a sentir os sintomas e foi tão gritante que eu precisava tirar. Foi alarmante. Tá bom, mas 7 anos é bastante coisa. Porque eu já vi, assim, histórias, né, de meninas que têm mais tempo e demora pra perceber. Tem. No meu caso, eu só fui perceber mesmo por conta da contratura e visivelmente ficou diferente. Alarmante. O que está acontecendo, então, algo está acontecendo. Vamos falar sobre isso. Você colocou em que ano? Eu coloquei em 2017. E aí, quando que você começou a sentir esse sintoma, no caso da contratura? Foi o primeiro sintoma? A contratura foi em 2021. Tá. Mas eu tive sintomas de urticária 1 ano depois da minha prótese, que eu não fazia ideia, eu nunca ia relacionar a prótese de silicone, mas era algo estranho que estava acontecendo no meu corpo que nunca aconteceu. Igualzinho eu. Apareceram manchas no meu corpo, justamente mais do lado direito do meu corpo. Ah, era localizada. Era localizada, ficava aqui, assim, no meu abdômen. E aí tinha muito na canela também, nas pernas. Uhum. A minha aparece pelo corpo inteiro. Parecem picadas de bicho e coça demais, demais. E aí... E até, às vezes, vem se repetindo, até depois do explante. Porque comigo também. É algo que fica, Comigo né? também. Eu tenho até foto no livro. Você tem foto aí? Eu gente ver? Eu tenho. Vamos colocar, então, essa foto. Mas eu coloquei as fotos do livro, assim... Quando eu estava com a prótese, eu não sei se foi o mesmo que você, mas quando eu estava com a prótese, começou a surgir a urticária. Começou a ficar muito gritante, assim, era uma coisa que vinha uma vez por mês. Aí, de repente, começou a vir 2, 3, 4, 5 vezes por mês, assim, e aí virou crônico mesmo, né? Sim. A gente identificou que era uma questão mais crônica, fez o explante, mas hoje ela ainda aparece em mim. Foi um dos pouquíssimos sintomas que permaneceu. Então, eu vejo que foi uma condição crônica que impactou, assim, na minha vida através do explante. E eu não tinha conhecido alguém que tinha tido o mesmíssimo sintoma, né? Que é a urticária. Eu tive, foi o único sintoma, assim, da lista de doenças, né? Que eu mais identifiquei. Foi a urticária. Foi a urticária e a contratura, que era o meu corpo 100% rejeitando a prótese, né? A contratura veio quanto tempo depois? A contratura veio em 2021. Foi o quê? Uns 5 anos depois? É isso? Eu sou de humanas. 17, 19, 20... 4 já nem anos tento. Depois. Tá bom. 4 anos depois comecei a sentir uma leve diferença. Um seio mais rígido do que o outro. E doía? Não doía, não sentia dor. Mas ele gradativamente começou a ficar ainda pior. Mais rígido. Mais rígido. E tem uma coisa muito doida sobre a urticária, assim, que no começo, quando apareceu pra mim, obviamente eu não desconfiava que era prótese, eu achava que era tipo tecido. Aí eu comecei a trocar tecido. Alergia. Eu achava que era bicho no colchão. A gente... Isso eu não achei, mas a gente acha tudo, né? Eu achava que era alguma coisa no colchão, no lençol. Eu achava que era isso. Vai lá fazer uma detetização. Você achou que era tipo uns ácaros. Aumentava quando eu tava... De manhã. De manhã tava super gritante. Pra mim era fim do dia. E eu achava que era durante a noite. Não, aí eu troquei tecido, troquei amaciante, troquei sabão em pó, mudei a alimentação. Tentei de tudo, tentei absolutamente tudo, não sumia. E ela vinha em todas as partes do corpo e de uma maneira completamente aleatória. Ela piorava um pouco mais no final do dia, mas vinha de uma maneira completamente aleatória. Não tinha nada que era visivelmente um gatilho. Sabe? Mas, obviamente, eu só fui entender que
teria relação com a prótese de silicone. Anos e anos e anos e anos depois, quando eu ouvi falar sobre a síndrome ASA, enfim, doença do silicone. Sim. Mas na época a gente fica meio tipo, o que tá acontecendo com o meu corpo, né? Tipo assim, por que... Gente, tem alguma coisa acontecendo e todo mundo fala, não, é só estresse. Não, isso aí é só... E não era. E a gente relacionava ao estresse. A gente, né? tudo, quando né? Quando não tem uma causa, é estresse. Ah, não apareceu no exame de sangue? Tá estressada, né? Tipo, é tudo isso. Ah, vai pra casa descansar um pouquinho. Ansiedade e tal. Eu não tô falando que não seja, né? Não levem a gente a mal. A gente tá falando que isso não acontece. Mas que no nosso caso era tão exacerbado que não podia ser só estresse, né? Quando a gente olha a imagem, assim, e para mim era tão recorrente, então, independente da fase da vida que eu estivesse trabalhando ou não, na loucura ou não, ela aparecia. Então, não tinha essa relação. Então, nem tudo é estresse. A gente sempre tem que ouvir o nosso corpo, parar para escutar e saber que a gente não tá louca, né? Que o nosso corpo, ele tá falando com a gente, ele tá alertando e a gente tem que ir atrás, né? De entender. Tem algo acontecendo. Não é simplesmente, ai, tô estressada. Pode estar, mas podem ter outras coisas que a gente precisa saber. Então, vamos lá ver. Vamos ver a primeira foto. Quero ver. Essa imagem é da contratura. Essa é da contratura, um dia antes de eu fazer o explante. Nossa, isso aqui, então foi mais recente, né? Foi a mais recente. Foi a minha última foto com silicone. Caramba, tava muito diferente. Tava muito diferente. Então, assim, e a praia, pra mim, era um super problema. Usar um biquíni. Porque era visivelmente diferente, né? Visivelmente. Visivelmente. Eu colocava 2 bojos em um seio, no que tava sem a contratura. E usava... Não acredito. Pra igualar. Pra igualar, porque ficava... Aí foi indo fazer o explante, né? Não, aí esse foi no dia da minha biópsia. Ah, vamos falar sobre isso. Então guarda, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Você precisou fazer uma biópsia, né? Essa é a minha ressonância. Uau. Onde realmente mostra aqui, toda essa parte é um líquido. É o líquido. A parte não preta, a parte mais esbranquiçada. A parte escura é a minha prótese. E aí, por ela estar amassada, uma estava amassada, já estava amassada e parecendo estar rompida, mas as minhas próteses não estavam rompidas quando tirou. Mas ela já estava amassada, porque o meu corpo também estava querendo começar uma contratura no outro seio. Mas ali, essa daqui dá para ver muito a espessura, que era grossa, e todo o líquido inflamatório, né, que... É tudo líquido em volta. Olha a diferença que era um seio do outro. Meu Deus, isso é tudo contratura. A gente, essas fotos a gente vai abrir quando a gente for falar da contratura de novo. Deixa eu ver a foto da urticária. Bia tava muito diferente. Muito, muito. A foto da urticária é a que a da barriga dela. E é por esse motivo que o meu pós foi... Eu me senti linda, maravilhosa. Foi um alívio pra minha vida. Entendeu? Eu imagino. Mas vamos falar, peraí. Eu conheço essas imagens. Eu mando 700 fotos dessa pra minha médica. A minha mão super inchada também. Nossa, dá pra ver. Os dedos super inchados. E isso coçava, né? Muito. E isso começou a aparecer quanto tempo depois de você colocar? 1 ano e meio depois. Porque foi em 2018 essa foto. Logo em depois. 2017. E você nunca tinha tido antes nada? E veio aparecendo? Nada parecido com isso. E nem reações alérgicas na pele, assim, eu não... E você sente que melhorou depois que você tirou? Melhorou. Eu nunca mais tive nenhum quadro. Agora, recentemente, eu até comentei, né? Que eu tô com algumas plaquinhas, a gente chama. Isso. Mas foi depois de muito tempo. Tanto que eu falei pra minha mãe, mãe, olha que estranho. Tá aparecendo de novo, mas eu já tirei... Gatilhos, né? Exatamente. Já tirei a prótese. Não era pra estar aparecendo, mas é isso. Fica, né? E o corpo vai... Não sei se eu vou falar os termos corretos, porque eu não sou médica, mas assim, o corpo vai encontrando outros gatilhos, né? Pra disparar essa inflamação. Exato. Né? Então, enquanto a prótese tá no nosso corpo, ela é o gatilho, né? Muito exacerbado, grande, gigante, enfim, que intoxica o nosso corpo, porque tem o gel bleeding, a gente sabe. Mas, independente, quando a gente tira, a gente sabe que ainda existe gel bleeding, né, no nosso corpo, que possa estar atuando como gatilho, mas existem outras coisas na nossa vida que podem gatilhar essas inflamações, como estresse, alimentação, etc. Então, por isso que é tão difícil, né, a gente... Entender, diagnosticar e se olhar e se validar, né? É tão difícil, mas
Tava gritante ali o negócio. Tava. Mas me conta uma coisa. Essa contratura, ela começou... O seu seio, você falou que ele começou a enrijecer. E aí foi enrijecendo cada vez mais. Em que momento que você realmente buscou ajuda? Como é que foi isso? Então, Ajuda médica. Em 2021, quando ele começou a ficar diferente um do outro e começou a enrijecer, eu logo fui procurar o médico que colocou a minha prótese. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir nele para entender o que estava acontecendo. Fiz ressonância. Ele me falou que era normal, que era uma contratura mesmo, que isso acontece com algumas mulheres, depois de um tempo, a história que nós já sabemos. Sim. E que o recomendado era eu retirar e colocar uma nova. Aí, porque eu pensei, na época, eu falei assim, não, claro, eu vou colocar uma nova, eu não vou ficar sem, né? Você nunca tinha ouvido falar sobre doença de silicone? Ainda não. Em 2021, ainda não tinha. Nem sobre riscos dos implantes mamários? Não, nada. O médico nunca te informou sobre riscos? Nunca. Eu já comecei a ver algumas mulheres falando sobre explante, algumas blogueiras que eu seguia, que estavam explantando, mas não me aprofundava no assunto. Sim. Porque não entendia o que estava por trás, né? Pra mim, estava tudo bem, estava tudo normal. E quando ele me falou que eu teria que fazer a troca da minha prótese, pra mim, eu pensei, meu Deus, vou gastar um dinheirão de novo, sabe? Eu não queria isso, mas não tinha possibilidade de eu não colocar. Outra prótese. Você nem cogitou? Nem cogitei. Eu ia realmente trocar. Se eu tivesse... Não tinha possibilidade de você explantar. Explantar, exatamente. Em 2021, como eu não tinha conhecimento de nada, pra mim, a minha cirurgia seria tirar e colocar uma outra prótese. Menor, como eu quisesse, mas ia ter outra prótese lá. E aí, ele me recomendou tomar um remédio vioral, porque pudesse ser que essa contratura não ia avançar tão rapidamente. Não vou saber falar qual era o nome do remédio agora. Nem precisa. Mas... E aí, eu tomei Vioral uns 2 meses, fiquei tomando, e nada aconteceu. Pelo contrário, eu comecei a ver cada vez mais o meu seio realmente ficando diferente. Eu comecei a notar quando eu estava vestindo roupa e eu via que estava diferente um lado do outro. Porque ele e você não sentia? Rígido. Dor eu não sentia. Eu não sentia dor. E nem quando estava muito no final, assim, para eu explantar mesmo, eu não sentia a dor local. Eu sentia, às vezes, ele mais quente, né? Uma febre local, porque estava altamente inflamado, mas não era dolorido. Isso o médico me perguntava realmente, você não tá dolorido? Porque e não tava. Visivelmente pelo tamanho da diferença ali. Mas e aí? Aí foi enrijecendo, você tomou o remédio, não adiantou? Não adiantou, eu fui postergando, né? Era uma época meio pandemia ainda, 2021, 2022. Aí, em 2022, eu comecei a realmente falar assim, bom, eu vou ter que trocar minha prótese, não era nem explantar que eu falava, era trocar minha prótese. E vou procurar alguns médicos. E tive algumas recomendações. Eu já tinha o exame que eu tinha feito antes, em 2021, que era a ressonância que eu fiz. E eu fiz... Eu não fiz nem ressonância. Eu fiz ressonância mesmo. Eu fiz o raio-x e a ressonância. Depois, eu fui... Em que médico direto? No médico que fez o meu explante. Que médico que explantou. Aí eu fui nele, já contei tudo o que tinha acontecido. Falei que eu já estava ouvindo falar sobre a questão do explante, mas que eu tinha muita insegurança ainda de realmente fazer ou não. Ele conversou comigo super abertamente, falou que sim, que era uma possibilidade o explante, mas que também eu poderia colocar a prótese. Então, ele foi... Tivemos uma conversa franca naquele momento. Ótimo. E eu voltei... Mas nessa conversa, desculpa te interromper, nessa conversa ele te explicou sobre riscos, os outros riscos sem ser a contratura? Não, riscos de doença do silicone, não. De síndrome ásia? Não falou nada sobre o assunto. Nada sobre inflamações crônicas pelo corpo, possibilidade de... Não, porque até então ele não tinha visto o meu exame. Ele só tinha visto... Exame médico físico ali, não? Exatamente. Aí ele me pediu os exames. Aí, sabe como, pelo menos, eu não vou generalizar brasileiros, mas eu sou muito assim, o médico passou os exames, eu vou fazer lá, sei lá, daqui 2 meses. 1 mês depois, eu tava nessa, sabe? Porque pra mim, eu ia fazer o exame pra já fazer a cirurgia. Tá bom. Então, eu tava esperando Você tava tranquila? Eu tava tranquila, vendo a vida. Tá. Fiz o exame, e aí, ao invés de voltar nesse médico... Eu fui num outro médico de pronto atendimento mesmo, de hospital. Com o exame na mão. Com o exame na mão, já pronto. Mas era um cirurgião plástico mesmo.
de hospital pronto atendimento, porque eu queria entender o método mais barato, vamos dizer assim. Porque pra mim, eu tava desesperada, porque eu não tinha aquele dinheiro pra gastar naquele momento. Eu falei, Deus. E é um dinheirão, né? Exatamente. É E aí um eu investimento. recorri realmente ao médico do hospital Sim. naquele momento. Quando esse médico pegou o meu exame e viu, né, o laudo que estava escrito lá, a gente até abre, né, antes A gente pra dar uma tenta fuçadinha. entender o que tá escrito. Mas eu não entendi nada. Mas a gente só fica um Simplesmente pouco eu vi que desesperada. realmente estava diferente. Falei, meu Deus, olha isso, né? Dá pra ver. Tá muito diferente. Mas eu não consegui identificar no exame que era algo sério. Tá. Nesse momento, tava eu e minha mãe na sala da consulta. Aí a médica falou, pode tirar a sua blusa ali, eu vou olhar seus exames. Aí ele tava demorando. Eu falei, ué, Tá lendo o que tá lá. acontecendo? Aí ele simplesmente abriu e falou assim, você passou com o doutor tal, ele é meu colega. Eu vou te falar que você vai ter que voltar nele. Tá. Porque eu não vou pegar o seu caso. Deu uma alteração no seu exame, bem assim, desse jeito. Blá, 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 play. Deu uma alteração no seu exame, não é tão simples assim. Você está com uma suspeita de BIA-ALCL. E você não sabia o que era? Não fazia ideia. Zero. Eu falei, tá, o que é isso? Aí ele falou assim, é um linfoma, um tipo de linfoma causado pelo silicone. Uau! Peraí, vamos lá. Palmas, ele falou. Ele falou isso. Obrigada! Finalmente! Alguém que sabe, que avisa, alerta e levanta uma bandeira amarela. Ele falou, foi Que no importante primeiro isso. momento que eu soube e tive esse alerta, minha mãe tava comigo. Uau. E eu fiquei tão atordoada que na hora que ele falou linfoma, eu já não... Ai, meu Deus. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, na frente do médico, mãe, o que é linfoma? Oh, meu Deus. De tão atordoada que eu fiquei. Eu falei, não é possível, sabe? Não é comigo. Não consigo sou imaginar. eu. E aí, a partir desse momento, que eu comecei a me desesperar, no sentido... Não me desesperar, porque aí entra a nossa fé. Entra realmente... eu tinha certeza que eu estava sendo cuidada por algo maior, que é Sim. Deus na minha vida. Então, aí começa o meu testemunho, eu falo. Quando eu descobri que era algo sério, poderia ser muito sério, e eu só fui recorrer a Deus. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Me coloque nos melhores médicos, me apresenta as melhores pessoas, me conecta com quem vai me ajudar a resolver isso. Não é mais por mim, não é mais sobre o que eu quero para mim, porque eu queria trocar a prótese. E eu falava, amém, se for para eu tirar, eu vou tirar. Mas que o Senhor me cure, sabe? Foi muito um momento de entregar tudo ao Senhor, sabe? Quando a gente não tem mais nada para fazer com a nossa força do nosso braço. Sim. Nessa hora eu descansei, por incrível que pareça. Acho que quem é crente vai entender. Mas foi o momento que eu descansei nele e falei, tá nas suas mãos. E aí eu comecei a entrar em jejum, oração, falar pra igreja inteira, todos os meus amigos da igreja. Vamos fazer uma roda de oração. Vamos orar. Alguém quer oração? Eu quero oração, eu tô com isso. E ninguém nem entendia, né? Mas amém, era muito pra... Sim. Eu comecei a receber a cura e não foi a cura só do linfoma, só da suspeita de BALCL. Foi uma cura da minha autoestima, de me reencontrar realmente. Não foi uma cura física do que o silicone estava me causando. Não só isso. Foi muito mais. Muito mais. Porque nesse momento, eu acho que quando você recebeu essa notícia, da possibilidade de estar acontecendo isso com você, para quem não sabe, o BIA-LCL é um linfoma anaplásico de células grandes, eu não sei exatamente o termo, mas ele é um linfoma que é de fato causado pelas próteses, comprovado cientificamente, está lá no site do FDA. As alterações celulares que acontecem ali por conta desse corpo estranho dentro do nosso corpo que está o tempo todo intoxicando, então existe essa reação do nosso corpo e acaba se desenvolvendo, né, esse linfoma. Ele não é comum, né? Não é comum, mas ele acontece e as mulheres têm o direito de saber sobre isso antes de colocar as próteses. Para, enfim, né, o que a gente fala, né, de conscientização, para a gente poder tomar as nossas decisões de uma maneira mais justa com nós mesmas, assim. Mas o que eu vejo do que você está me contando é que quando você recebeu essa notícia, essa possibilidade de ter algo tão sério,
e você entregou, eu acho que o teu explante, digamos assim, começou ali, porque Deus, ali que Deus começou a fazer a cura. Não foi, tipo, na cirurgia. Você vai chorar? Eu também. Eu sou muito chorona, não adianta. Não, eu também, eu já tô assim. Eu já tô Mas chorando. foi aí mesmo. Mas, enfim, por que a gente é assim? Por Não que a tem gente é como. manteiga derretida? Não tem como. Eu acho que Deus começou ali, o teu processo de cura. Foi nesse momento que você me procurou? Eu lembro que você me procurou. Foi na desconfiança, não foi? Foi bem perto desse momento. O que aconteceu? Depois que eu recebi essa notícia, a primeira coisa que eu foi ligar pro meu médico, que tinha solicitado o exame. Aquele lá. Não o do... Não, o que pediu esse exame. O que pediu o exame. Eu falei, olha, eu fui no hospital para tentar, né, fazer o explante, entendeu? O que era, e mostrei o exame. E o exame é esse. Mostrei para ele. Na hora, ele, Bia, posso te ligar? Eu lembro que eu estava no culto. No dia que eu recebi tudo, que eu estava no hospital, eu recebi toda essa notícia, eu fui pro culto. Eu fui servir na igreja, porque era o meu dever estar lá. E ali também eu fui conversando com Deus e Deus foi tratando o que precisava tratar. E aí ele falou, Bia, eu posso te ligar para eu te explicar o que é? E aí, na hora, eu não conseguia. Ele me mandou vários áudios explicando claramente o que era, me falando que era realmente um linfoma causado pelo silicone e que, no meu caso, não tinha possibilidade de eu colocar uma prótese de novo. Que ele não faria isso, porque realmente aconteceu, eu estava com aquela suspeita, mas que para eu ficar tranquila, que a gente ia fazer a biópsia, ele falou que eu podia fazer tanto a biópsia com a retirada do líquido, mas que a principal biópsia ia acontecer com a cápsula. Exatamente. Mas como eu estava muito aflita, eu queria fazer, eu queria entender. Por mais que eu já estava com um explante marcado. Não, minto. Você queria fazer o quê? A prótese do líquido? Não, primeiro? Eu queria fazer a biópsia do líquido direto. Pra, tipo, pelo menos ter alguma noção. Pra ter alguma noção da gravidade. Mas eu já queria agendar o meu explante. Porque eu não agendei na hora. Porque aí vem todo aquele processo burocrático de convênio médico, de agendamento. Porque pra mim, eu iria ontem no hospital. Eu fiquei sabendo, amanhã eu vou no hospital e vou resolver. Só que não é bem assim. Não. Tem uma burocracia enorme, tem a agenda do médico também. E é um custo alto, né? E eu ainda estava muito assustada, porque eu não sabia do que se tratava. Eu não tinha contato nenhum, não seguia página nenhuma, não te conhecia ainda. E foi nessa semana, foi numa quinta-feira. Eu acho que eu falei com você, se eu não me engano, no começo da outra semana, terça-feira, talvez. Eu lembro que não passou uma semana de tudo. Eu lembro que a primeira vez que você entrou em contato comigo, existia a suspeita. Que era exatamente essa aflição. Eu tava até me emocionando, porque conforme você foi falando, eu fui lembrando da sua mensagem. Meio desesperada, assim, sabe? Muito. E era a fase da suspeita. Você não tinha tido ainda a biópsia nem nada. E aí, assim, só para explicar para quem tá ouvindo, existem... que a Bia tá explicando, a gente pode fazer a biópsia do líquido. Exato. Que é... Cé, você põe aquela foto da biópsia que dá para ver bem o líquido de novo? Biópsia não. Da ressonância. Vai passando, a gente mostra qual que é. A outra. Não. Essa aí. Essa já dá pra ver, né? Tem uma outra que é pior ainda, né? Essa dá pra ver. A outra também dá pra ver bastante. Vai. Essa aí. Essa. Porque essa dá pra ver bem a espessura que tava na cápsula. Isso aqui tudo é a cápsula. Olha a outra. Mal, assim, a outra tava mais fina. Mas o comum, vamos dizer assim, é a cápsula daquele jeito. E ali era a contratura pesada. Porque, assim, o que a gente tá falando, que é importante, existem duas maneiras da gente fazer a biópsia. A gente pode fazer a biópsia deste líquido, que é essa parte branca, que tá aqui mostrando na imagem. A parte preta dali dos seios é a prótese. E você vê que tem a prótese do lado... Daquele lado tá bem curtinho. E tem toda uma parte branca, que é o líquido que tava ali dentro... né, que tava no seio da Bia. Existia um líquido muito grande. Então, a gente poderia puncionar este líquido e fazer a biópsia desse líquido, ou a gente pode fazer a biópsia da cápsula, que é a biópsia mais assertiva, para a gente ter, de fato, um diagnóstico mais assertivo. O que é a biópsia da cápsula? Quando a gente faz o explante, a gente retira a prótese e a cápsula junto, né? Capsulectomia total, enfim. E aí, essa cápsula que sai junto, né, da prótese, ela é separada da prótese. A prótese vem para você
e a cápsula vai para a biópsia. Isso toda mulher que faz explante deveria fazer, né? O ideal é que se faça, para que você possa ver na cápsula se existe alguma coisa, algum indicativo de uma possível outra complicação que possa existir ali. Independente de ter a suspeita de linfoma ou não, né? Independente de você ter a suspeita de linfoma ou não, você fazendo o explante, o ideal é que você envie a sua cápsula para a biópsia. E aí, o que a Bia estava contando é que o médico deu para ela a possibilidade dela já puncionar o líquido, porque tinha muito líquido realmente, para ver se ali já saía alguma coisa. Ou, de fato, a gente esperar, né? No caso ali, você esperar para fazer o explante e já fazer a biópsia da cápsula, que é a mais assertiva. Exato. E você chegou a fazer a biópsia do líquido? Fiz a biópsia do líquido. E aí, enquanto a gente esperava o resultado, né, acontecer, eu conheci você. Eu comecei a ter informações. E aí entra muito a minha fé total, porque eu tenho certeza que é Deus, não é por acaso. É deucidência, né? É deucidência, não tem Não coincidência. tem, não tem. Não tinha como não ser, porque eu comecei a buscar algo, né? E nada fica oculto para Deus, né? Uhum. Então, em vários sentidos, em vários aspectos, e a questão do meu explante foi isso que o senhor falou para mim, nada ficou oculto. Eu vou te mostrar qual que é o problema e você vai ir conseguindo, passo a passo, sabe? Deus, ele não mostra já o final, olha, você explantou, parabéns. Então, ele vai mostrando passos e etapas, porque na etapa nós somos curadas também. Exato, na jornada. Na jornada. Cada passinho. Exatamente. E é necessário E a minha jornada começou... lógico, a nossa jornada começa no dia da decisão de colocar a prótese. Mas eu sinto que a jornada, com um propósito, começou no dia desse consultório, quando eu estava com a minha mãe. E o médico falou, olha, você vai voltar no seu médico, porque é um suspeita de linfoma. E aí, meu chão caiu e eu só conseguia entregar para Deus. E Deus começou a curar ali. Ali Exato. Deus começou a curar. E foi só te encaminhando. E aí eu entendi que tinha um propósito, que não ia ser ao acaso aquilo tá acontecendo. Que realmente a possibilidade de colocar uma outra prótese não ia existir e que estava tudo bem. Então, eu sei que para muitas mulheres é difícil a decisão de não colocar outra prótese, justamente por conta desses padrões, de tudo que envolve ter colocado, a motivação que cada uma tem de colocar. Sim. E para mim, aquilo foi assim, o que eu fiz comigo? Eu falava muito para você isso, eu falava, Mari, eu me culpo. Porque o que eu fiz? Meu Deus, eu me sinto, né, mutilada, eu sinto que eu acabei comigo. Foi uma primeira coisa que eu tive, foi me culpar. Tipo... Isso após o explante? Não. Ou antes do explante? Não, antes do explante. De você se culpar e ter sentido que você fez aquilo com o seu corpo. Exato. Por conta... Desse resultado do exame, de ser uma suspeita muito séria. E eu falava assim, nossa, eu quis colocar. É a mesma analogia, assim, de você fumar. Você está fumando, você sabe que aquilo causa câncer. Sim. Você sabe que aquilo vai te matar, sabe? E eu falei assim, nossa, eu coloquei algo que eu sei que vai me causar algo ruim. Mas você não tinha essa informação. Não tinha essa informação. Essa é a diferença. Não tinha essa informação. Essa é a grande diferença. Hoje, o que a gente fala, assim, eu converso muito, obviamente, com o meu marido sobre isso, porque meu marido é meu parceiro de vida e a gente fala sobre tudo e, obviamente, em função do tamanho e da importância que foi essa jornada para minha vida, eu falo muito com ele sobre isso. E eu lembro que ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, cara, o silicone, acho que um dia vai ser... igual cigarro. Sabe? Tipo, porque no cigarro você pega, na parte de trás tem, tipo, uma imagem bizarra, né? Do que pode acontecer com você. E ele falou assim, cara, um dia acho que as pessoas vão olhar assim e falar, nossa, colocavam isso dentro do corpo. Que louco, assim, porque é tão... pra gente que já tem muita informação sobre os riscos do silicone pro corpo da mulher, a gente pensa, é tão prejudicial... Por que alguém, né, escolhe? E sem querer julgar os porquês e tudo mais, mas julgando, sim, a falta de informação que é colocada diante das pessoas. Porque hoje o cigarro, é o que você falou, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E aí cabe a escolha pessoal de cada um. E lá nos anos 80 era lindo você fumar. Era lindo e também não tinha toda essa informação, assim, do quão prejudicial das causas, era. Né? O que ia acontecer se você usasse. Era só assim, é lindo usar, use. Use. Era isso. É chique.
né? Então, e com o tempo as pessoas foram tendo mais consciência sobre isso, foi se tornando proibido em muitos lugares, né? Internos, né? As pessoas fumavam dentro do avião, então, assim, é meio louco a gente pensar nisso, né? E o meu marido tava falando, eu acho que do mesmo jeito que hoje a gente olha pro cigarro, um dia, quem sabe, a gente vai olhar pro silicone, assim, do tipo, nossa, que louco, a quantidade de pessoas que colocava sem saber que aquilo causava mal. Então, assim, não é sobre o julgar da escolha, mas é sobre o julgar o fato de que as escolhas estão sendo feitas sem a informação completa. Exato. Né? Então, onde estão as autoridades que deveriam estar falando sobre isso? Onde estão não só as autoridades da medicina, mas também as autoridades assim públicas, né? Por que esse tipo de conteúdo não está num Outubro Rosa da vida? Sabe? A gente tem que ter esse tipo de informação sendo disseminada em campanhas maiores, porque a gente levanta a nossa voz, a gente faz podcast, a gente faz post, a gente faz livro, a gente faz evento. Mas isso precisa ser de uma proporção maior, porque as pessoas precisam tomar as suas escolhas de uma maneira muito consciente, sabe? Então, essa visão, assim, de que um dia talvez vai ser igual ao cigarro, as pessoas vão saber o que causa e vão poder tomar as suas escolhas de uma maneira mais consciente. Isso foi muito interessante. Quando o Murilo falou pra mim, eu fiquei pensando, cara, é meio isso, assim, é meio isso. Porque faz mal pra muita gente, né? Não é todo mundo que vai colocar a prótese, que vai ficar completamente doente e tal. Mas muitas mulheres ficam. E não entendem o porquê. E não sabem o porquê. Exato. E não têm a informação antes de tomar a sua decisão. Então, sempre sobre isso, sabe? Então, enfim. Mas eu vejo que é muito lindo, assim, a forma como você entregou para Deus antes mesmo, né? De entrar na faca, como os médicos dizem. Antes, de fato ir para a cirurgia. Você já entregou para Deus, a tua cura já foi começando, o teu discernimento já foi começando, né? E aí, você foi para a cirurgia. Me fala como que foi esse momento da cirurgia. Como que foi esse dia? O que aconteceu? Como você se sentiu antes, depois? Vamos falar sobre esse dia, porque esse dia é muito importante, né? Para todo mundo. Sim. Parece que foi ontem, né? Eu vou completar um ano de explante, no dia 3 de março. Daqui a pouco. E eu tenho pensado muito sobre isso. Falei, gente, eu vou fazer um ano. E é uma vitória, assim. É um momento de comemoração mesmo. No dia do meu explante, eu tava muito aflita, né? A semana que antecedia, eu fiz uma contagem regressiva. Eu falei, faltam 3 dias, faltam 2 dias. Eu tava muito apreensiva mesmo para ter realmente essa sensação de não ter mais a prótese dentro de mim. Era como se eu tirasse uma bomba relógio, sabe? De dentro de mim. Então, eu estava super apreensiva. Foi num domingo que eu operei também, domingo de manhã. Então, é um dia que o hospital está mais tranquilo. Eu ia ficar numa sala, como é que fala? Enfermaria, né? Eu ia ficar numa enfermaria por conta do meu convênio. Só que por conta do hospital estar mais tranquilo no domingo, a médica falou... A médica não, a enfermeira que estava fazendo a minha entrada no hospital falou, não, a gente vai te colocar no hospital, num quarto. Ai, maravilhoso. Nessa hora eu já falei assim, cuidado de Deus, sabe? Olha só, operem... Uma dica, não conta pra ninguém. Opera no domingo, é muito bom. É maravilhoso. E nem foi proposital. Mas quando eu descobri que ia ser no domingo, eu falei, gente, igual o da Mari. Vai ser tranquilo. Então, aquilo já foi me trazendo uma calmaria. É muito diferente. Foi muito, assim, foi... Realmente, Porque você terminou de ler o meu livro... Uma semana antes, porque eu queria terminar... Terminou antes de explantar. Antes de explantar. Eu queria ler ele inteiro. Eu terminei o seu livro, acho que em uma semana. Isso porque eu ainda dei uma enrolada. Não, vocês são maravilhosos. Porque é necessária a leitura. Ainda mais para nós que estamos passando por esse momento pré-explante, por essa jornada. É informação. Foi a informação que eu comecei a receber. Sabe? Então, foi super especial e importante. Quero até falar depois sobre isso também. Foi importante. Mas voltando pro dia, né, da minha cirurgia, eu estava apreensiva, mas ao mesmo tempo senti uma paz. E ia lembrando de trechos do seu livro de quando você também estava passando por aquilo. Então, a música do Coldplay, pra mim, eu chorava só de cantarolar na minha cabeça. Oh, meu Deus. Porque eu fui cantarolando ela na minha cabeça e aquilo me conectava também. Era como se eu estivesse orando, sabe? Porque fala tanto, e é isso. Eu ia
voltar para minha essência, eu ia voltar quem eu era. É isso. Deus estava me consertando mesmo, me reconstruindo. E você estava consciente, Eu estava consciente. Você estava consciente daquele momento, você estava presente naquele momento, você estava entregue àquele momento. Acho que não isso é estava muito mais me importante. culpando. É isso. Isso foi fundamental, porque esse processo de não me culpar, você foi fundamental, você me ajudou demais, sim, foi um anjo enviado mesmo. O seu livro fala muito sobre a gente não se culpar. Então, foi essencial, porque eu realmente passei esse dia com a paz no coração, com a tranquilidade. Então, deu tudo certo. Maravilhoso, assim, foi incrível. Foi um dia de paz mesmo. E logo depois que eu saí da cirurgia, quando eu estava já menos acordando, eu já quis pegar meu celular, assim, pra ver, né? Porque a gente quer toda hora rede social e tudo mais. E aí eu tinha uma mensagem sua, Mari, aquilo foi muito especial também. Você jura? Eu não sabia disso. Você me mandou um vídeo. Você me mandou em vídeo. Ah, sim, porque você avisou que você tava lá. Eu faço isso, gente. Eu sou muito doida, né? Não, você me mandou um vídeo. Aquele vídeo foi assim... eu faço isso. Porque era a única pessoa que eu conhecia que tinha passado por todo o processo. Não tinha amigas pra contar sobre isso. Eu não tinha. E a gente nem se conhecia. Você me mandou um vídeo falando, eu sei o que você tá passando agora. Eu sei como é que é. Eu lembrei agora. Foi o momento de mais empatia, assim. Gente, eu sou muito... Eu chorava. Você sabe que eu não gravo que eu faço essas coisas, simplesmente faço, sabia? Foi. Mas assim, inúmeras vezes, principalmente no ano passado, muitas mulheres vieram me procurar antes de desplantar, como foi pra você. E uma das coisas que eu falava pra elas é assim, no dia da cirurgia, eu tô aqui. Porque as pessoas têm meu WhatsApp pelo meu Instagram, né? Eu sou louca nesse nível. O marido fala, meu Deus, tem sei lá quantas, 200, 300 pessoas, você fica respondendo. Eu falo, eu faço. E aí, elas falam, tipo, eu tô entrando no hospital. Amanhã é a minha cirurgia, não sei o que. Eu faço questão de ir lá, responder, mandar áudio, mandar vídeo. Eu tô com você não tá... E agora eu lembrei que eu te mandei. Me mandou, e foi muito especial, marcante, assim. Você tinha acabado de acordar? Eu tinha acabado de acordar, eu tava grog. Primeiras mensagens, assim, do celular, era o seu vídeo, lógico que eu fui logo ler. Eu li as outras depois, mas o seu eu quis logo ver. E fez todo sentido. Foi mais um abraço que eu recebi. A gente nem se conhecia pessoalmente ainda. Não. Mas muito conectadas e foi muito especial. Assim, foi a empatia e algo que eu falo muito isso, que quando a gente passa por um milagre, por uma cura, Deus ele não faz por nossa causa. Não é para nos curar. É justamente para expandir e trazer essa cura para mais pessoas. É lógico. E é isso que você estava fazendo e faz, e a sua causa é essa. Nesse momento, eu me senti encorajada de começar também a falar sobre o assunto. Sim. Aí, colocando o meu sentimento, mostrar a minha verdade em relação a isso, o que eu passei, a minha história. Não faço isso abertamente no meu Instagram ainda, por várias questões que a gente já conversou, que bate uma insegurança de falar difícil como falar. eu falo, o que eu faço. Mas algumas mulheres me procuraram. Eu já sou amiga de algumas também que passaram pelo explante. E eu quis ter, assim, foi uma obrigação ter a mesma empatia. Porque se Deus derramou a cura, fez um milagre na minha vida, não é pra mim. Não é só sobre mim. Sim. É sobre isso. É sobre ter empatia para o momento, isso. o próximo. Isso em qualquer situação, né? Transformar a nossa cura em propósito, né? Em propósito, exatamente. Isso. E todo o tempo eu sabia que era um propósito maior, era algo maior, de me conectar com pessoas incríveis, mulheres incríveis. Então, fui me aprofundando no assunto através das meninas, de você, do livro. Você se aprofundou no assunto, então, depois do explante? Depois. Uau. O durante foi muito... Durante o processo, antes de explantar... Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Foi coisa de um mês. Um mês, assim, que me veio o diagnóstico não, né? A suspeita, e eu corri atrás de fazer o que vai acontecer. Recebi uma mensagem de uma tia minha, que sabe que estava orando por mim, que sabia que tinha acontecido. Sempre tem. Me encaminhou Sempre tem alguém orando, né, por nós. Sempre. Como é, assim... Sempre. A gente não tem noção da importância disso, né? Nós nunca estamos sozinhas e nem falando sobre espiritual, mas tem realmente anjos na nossa vida. Da mesma forma que nós somos, Sim. na vida das pessoas, nós somos cercadas também. Sim.
Então, eu fui Amei. cercada de uma corrente maravilhosa, assim. Uau, uau. Muito especial, muitas pessoas orando por mim, amigos, que eu trocava sobre o assunto, sem nem entender. Sim. Homem, mulher, todo mundo realmente orando por isso. E aí eu recebi um vídeo da Renata Menz, que eram os stories dela daquele dia. Então, a minha tia me mandou assim, olha, a Renata tá... E ela é super fã da Renata. A Renata tá falando sobre o assunto que a gente tá orando por você. Ela postou um livro, vai atrás desse livro. E aí, eu fui atrás desse livro. Isso foi antes do explante. Foi antes do explante. Foi quando ela recebeu. recebeu. Foi por isso que eu quis, né? Eu fui te procurar e comecei a entender sobre a doença de silicone. E aí eu falei, gente, e foi muito importante para mim, porque foi um abraço que eu recebi, foi uma conexão mesmo, eu não estou sozinha. E algo muito dentro da sua fé, né? Dentro da minha fé. Que é a mesma fé da Renata, enfim. Uhum. Para quem não leu o livro, enfim, eu vou dar alguns spoilers, mas no meu livro eu sempre falo isso, né? Que o meu livro não fui eu, assim, que escrevi por conta. Escritora. Não fui eu que escrevi nesse lugar. Eu sempre falo que foi o Espírito Santo que foi me conduzindo. Então, se eu escrevi o que eu escrevi foi porque, de fato, eu ia acordando nas 10 madrugadas e o Espírito Santo ia me tocando. Então, o meu livro tem Deus. Eu acho que uma das palavras que mais aparece, se não a que mais aparece, é Deus. Mais do que explante, mais do que seio, peito, enfim. É Deus, porque Deus tá em quase todas as páginas, você vai virando ali, Deus, 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 Deus. E quando eu terminei, eu olhei isso, eu falei, nossa, gente, esse livro é quase uma pregação. Foi muito. Foi muito. E eu acho muito lindo, assim, porque esse livro chega em mulheres que têm a mesma fé, que são cristãs como nós e tal, e ele ressoa muito forte, assim, sabe? Ele tem um impacto muito forte, porque é como se a gente estivesse falando a mesma língua. Né? A gente se conecta pelos louvores, pela palavra, sabe? No olhar, nas orações, na intenção, no propósito. Então, é muito lindo ver que Deus te colocou tão rápido, tão direto para uma obra que tem as palavras dele, né? Que tem o direcional dele. Então, eu não sabia, assim, desse impacto de fato, do livro nessa tua jornada, porque foi muito rápido, né, para você chegar no explante. Mas eu me sinto muito honrada de poder tocar vidas através de algo que, enfim, que Deus colocou no meu coração, porque eu sempre falo assim, não é um mérito meu, é um mérito do Senhor, porque quem escreveu esse livro foi Deus. E através da minha mão, mas foi Ele. E é 100%. Quando eu me deparei, né, e percebi que você era cristã também... As crentes. As crentes. Não, porque na hora que a gente sabe, né, a gente já roda no manto. Uhul! Total. Aí, quando eu descobri isso, eu falei assim, meu Deus, Deus tá me entregando não só o meu processo de cura, de tentar a busca, mas Ele tá me mostrando que as filhas dele... As cuidadas dele passaram por isso também e foram livres disso também. Então, eu estava lendo o seu testemunho, a sua jornada de fé e de como você foi driblando as diversas situações, porque tem muitas coisas que é muito difícil, assim, muitos processos que eu não sei. Eu não sei como eu reagiria se não fosse pela minha fé, por saber que Deus estava me sustentando. Total. Que tinha algo. E a conexão com mulheres cristãs, falando sobre esse assunto... Fortalece muito, né? Fortalece demais. Faz com que a gente permaneça ainda mais, né, no caminho. E tendo um propósito, realmente. Que é algo... outra coisa que eu falo bastante quando eu falo de explante a palavra fala, né? Não se moldeis aos padrões desse mundo. E quer mais... se moldar aos padrões do mundo. Então, assim, na palavra não está escrito, não coloque silicone. Entendeu? Na palavra não está escrito isso. Não fume, não coloque silicone. Não tem não na palavra de Deus, mas tem conselhos sábios, por algum motivo, que vão dando a deixa ali do que a gente tem que fazer. Então, por um lado, eu me senti assim um pouco... não, muito. Senhor, eu não te obedeci, realmente. A gente fica um pouco constrangida, não é mesmo? É um constrangimento. Total. Mas é lindo ver que... Eu falo muito sobre isso, assim, que foi o processo de perdão. É lindo ver que a graça de Deus ela é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que mesmo diante disso,
Ele transforma ali o nosso constrangimento, que de fato é um arrependimento verdadeiro, né, em graça, em propósito. E a gente vê que Deus consegue transformar essa dor, não só em cura, como em propósito, como em cura para outras pessoas. Então, como esse constrangimento ele faz parte do processo natural do arrependimento, enfim, desse reconhecimento da situação, né? Sabedoria entrando e a gente se constrangendo, enfim, de tudo isso. Saiu as escamas dos olhos, né? É um momento de, literalmente, clareia. Tirar as escamas dos olhos. E vem toda essa graça que inunda, sabe? E aí uma grande questão para mim, eu não sei se foi isso para você também, mas foi o perdão. Foi exercitar esse perdão comigo mesma, assim. E não foi, assim, total de uma hora para outra, mas foi um processo, né? Mas, assim, conforme eu fui lendo sobre o perdão, enfim, sobre Jesus e sobre o que é a graça de fato, né? Que a graça, ela não é um tema de culto. A graça é uma pessoa, né? A graça, né? É Jesus de fato, assim. E quando eu fui entendendo isso, eu entendi que eu poderia ter este perdão comigo também, né? Se Deus tem essa graça tão grande, Ele me ajudou a ter este perdão comigo, a exercitar esse perdão comigo, né? Porque se Ele me perdoa, eu vou aprender também a me perdoar e a perdoar o outro. Então, esse foi um processo muito importante para mim no pós-explante e no pré-explante. E foi essa relação que eu fui tendo com o espelho, assim, porque o explante meu, ele é a brincadeira do espelho meu, né? Que a gente de fato, né? De uma certa maneira induzida, né? Pelo conto da Branca de Neve, a olhar para o espelho e ter esse tipo de comparação, né? Espelho meu, quem é mais bela do que eu, assim. Então, a gente cresceu menininha. Já se comparando com já a mais bela. Fazendo esse exercício como uma princesa se comparando, né? Então, assim, querendo ou não, isso tá lá enraizado no nosso inconsciente. E explante meu, ele é o título do livro como uma referência ao espelho meu, para a gente conseguir também desconstruir esse padrão e até esse hábito de comparação com o espelho. Então, é um livro que fala muito sobre o relacionamento com o espelho que a gente tem. E eu sei que o espelho também foi uma coisa muito importante na tua jornada. Foi. E é uma coisa em que você atua muito até hoje no teu trabalho. Porque você, como consultora de imagem, você atende as pessoas que se olham no espelho e querem algo ali. Sim. Né? Então, o espelho não só foi um processo que Deus te levou também através do explante, né? A ter essa reflexão e esse cuidado com o espelho, mas foi também um lugar onde você, de fato, tangibilizou o teu propósito até como na tua profissão. Então, eu queria que você falasse sobre esse espelho, assim, como foi isso para você e como que é isso para você hoje na tua atuação como consultora. Sim, antes do explante, pode ser que eu me emocione. Eu tô também, eu tô assim, porque eu não sei o que lá, mas antes do explante, eu já enxergava que a minha atuação como consultora de imagem, falando sobre o tema, ia ser muito mais importante do que simplesmente se eu não fosse uma consultora de imagem. Assim, carregar uma responsabilidade sobre isso. E o seu livro falar sobre espelho, tudo o que você trocou agora, né? É muito forte. É algo realmente muito especial. E na profissão de consultora, a gente fala diretamente com o espelho. E quando uma mulher vem me procurar para ajudá-la, para tentar resolver alguma questão, é sempre relacionada à imagem dela, ao espelho, ao que ela está vendo. Sim. Porque ela quer enxergar algo diferente ou porque ela não está conseguindo ver. Isso é o principal. É isso. Muitas vezes a gente não consegue enxergar a nossa essência, quem nós somos. É isso. Por conta de padrões, de vendas, de tudo, de várias camadas que vão sendo colocadas na nossa frente. É isso. A gente não está enxergando quem nós somos. Então, tem, né, doenças de distorção de imagem, anorexia, bulimia, tudo isso que envolve a nossa imagem. O olhar no espelho. Uau. E quando eu passei pelo processo do explante, a primeira coisa que eu queria saber era me olhar e ver, né, me ver sem o silicone, o que aquilo ia causar para mim. Eu tive medo, eu estava com muito receio da cicatriz.
Uau, E não hoje sabia. eu tinha muito receio da cicatriz, porque eu falava, meu Deus, vai ficar uma cicatriz gigante. Depois eu vi que, gente, Né? graças a Deus que tem uma cicatriz aí pra contar a história. É isso. Da nossa cicatriz, a cura sai, né? As Exato. curas saem. Então eu amo olhar minha cicatriz hoje e falar, tem uma história por detrás disso. Uau. E eu me perdoo. Uau. Isso é fundamental. Realmente, a gente precisa passar por o processo de perdão, nos perdoar as pessoas que a gente acaba culpando, que nem tem culpa, porque ninguém tem culpa, além de nós mesmos, e nós nos perdoarmos. Sim. Falar assim, não, Senhor, eu Eu entendo o que me senti aconteceu. culpada, mas eu entendo. Estou arrependida, constrangida de uma certa maneira. E ele vem Mas quero me trazendo perdoar. os né? remédios para cura, né? isso. O Senhor vem trazendo pessoas, situações que vão nos curando mesmo e nos fazendo auto-perdoar. E aí foi o momento de eu me olhar no espelho, E aí? pela primeira vez, né? Eu queria estar sozinha, porque aquele primeiro banho, aquele momento Sim. do banho, Sim. né? Sempre tem ajuda, alguém. Mas eu queria muito estar sozinha nessa hora, né? De me olhar lá e me olhar no espelho mesmo. Tirar o sutiã cirúrgico de fato. Exato, exatamente. Então, eu fui tirando mesmo devagarinho e tirando As gases? as gases. Aham. Fui tirando as gases. E aí, eu olhei, assim, bem no meu olho. E eu lembrei que fazia muito tempo que eu não olhava no espelho olhando no meu olho. Uau. Geralmente, a gente foca em alguma A gente tá sempre num imperfeição lugarzinho. específica. Mas eu olhei no meu olho no espelho. E nessa hora, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Uau. Assim, Uau. fundamental, incrível, que ele chegou pra mim, assim, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido de uma forma muito suave e falou assim, filha, foi dessa forma que eu te fiz. E é assim que você deve ficar. Essa forma é a forma perfeita. Você é perfeito. O que eu faço, ele falava claramente, o que eu faço é perfeito. Sim. Não Amém. precisa ter mudanças em cima disso. E aí eu vi o propósito dentro da consultoria, o que eu iria fazer na vida dessas mulheres, ajudar elas através do que eu tinha passado, que é se reconectar com o espelho. Uau. É se reencontrar. Naquele dia eu me reencontrei. Uau. E provavelmente, assim, sem a prótese, eu me vi com o meu seio com 12, 13 anos. A gente se reencontra lá atrás. Quando eu era né? adolescente, quando eu era adolescente, então eu vi essa menina. Sim. E quando eu vi essa menina, eu perdoei ela. Uau. Porque os sonhos que ela teve, as decisões que ela teve, eu perdoei. Então, Uau. ainda continuei me perdoando, né? Então, foi fundamental. Assim, o espelho foi a cura, né? Através do espelho, Uau. o Espírito Santo falou comigo. Foi muito forte. Eu falo isso nas minhas redes sociais, nesse momento, porque foi o que me marcou. Uau. Foi o que me marcou e me fez colocar propósito no que eu faço hoje como consultora. Que eu falo que, através do espelho, a gente vai se reconectar, Sim. né? Encontrar a nossa essência de novo. E quando a gente se olha, quando a gente é mais nova, com as minhas clientes, eu costumo fazer isso, com as minhas amigas também, fazer um trabalho, de fechar os olhos mesmo e você se reencontrar com aquela menina de 6 anos, Ai, de gente. 7 anos. Por que eu coloco essa idade? Geralmente é na idade que a gente ainda não tem padrão nenhum. A gente A não gente foi gosta de moldado azul porque é azul, porque é lindo. Eu gosto de usar vestido porque eu me sinto linda, uma princesa. E depois dos 7 anos de idade, a gente começa a receber mais informações externas e querer se moldar de acordo com o que os outros vão achar mais legal, os amigos vão gostar. Porque a minha mãe prefere o rosa, então também para agradar ela eu vou usar rosa. Mas até os 7 anos, a criança é pura, ela tem a vontade que ela quiser, ela faz o que ela quiser. Então, eu gosto de colocar as mulheres nesse lugar de conversar. Aí você chegar mais pertinho da sua essência, né? Exato. Você tá chega livre dessas interferências, do né? lado da sua essência. Uau. E esse olhar no espelho, eu nem cheguei tanto nessa idade, mas eu cheguei numa adolescente que talvez, né, tava no auge das inseguranças com o corpo. Uau. E o Espírito Santo falou comigo lá, que era naquela forma que ele me queria. Que lindo. Não queria diferente. E querendo ou não, acaba sendo uma cura de coisas lá de trás. E eu acho que essa é um lugar muito interessante que a jornada do explante pode proporcionar para as mulheres. Não estou falando que vai acontecer com todas. Estou falando que essa jornada pode proporcionar, ela é poderosa nesse lugar, porque quando a gente se reconecta com a nossa, por conta de uma imagem mais próxima ao que a gente era naturalmente, uma imagem mais próxima de antes do implante,
a gente se reconecta mais com a nossa essência, a gente tem a chance de olhar para aquela pessoa e curar possíveis traumas e coisas que aconteceram lá atrás. Por encarar, né, esse espelho. Literalmente. No olho, né? Quando a gente olha no nosso olho e a gente olha para dentro. E eu acho que esse ponto que a gente falou no começo da nossa conversa, a autoestima, eu acredito que ela mora nesse lugar. Mora. Eu acredito que ela mora nesse lugar que você falou da essência, que tá lá dentro. Porque é claro que isso transpassa para a parte de imagem, né? Mas se a gente não tá bem lá dentro, não adianta a gente colocar roupas que façam sentido com a nossa coloração pessoal. Não se a gente não tá bem lá dentro, né? Isso, de fato, não vai mudar a nossa vida e não vai, de fato, transformar a nossa imagem. Porque sempre o nosso interior vai escapar. E, obviamente, esse trabalho de consultoria, ele tem esse poder, esse lugar de transformação, de cura de muitas coisas. Muito. Não é fútil, sabe? É um autocuidado, né? Eu falo, é um dos autoconhecimento, pilares do né? autocuidado, do autoconhecimento. Não tem como falar de imagem sem a gente querer resgatar a nossa essência, né? Quando a gente fala de se reconectar, Sim. olhar para dentro, olhar para as inseguranças, eu falo muito sobre a identidade. E por ser cristã, a nossa identidade Tá ali, né? é ser a cópia de Jesus. Então, esse é outro ponto que me foi colocado também. Eu tô aqui nesse mundo para ser cópia de Jesus. Eu quero copiar alguém. E esse alguém é Jesus. O que eu fiz nesse trajeto que foi Que me escapou. distanciando dessa cópia que eu quero ter? Legal. Ao único que nós temos que copiar e querer copiar é ele. É isso. Né? Chegar tentar, né? Chegar aos pés ali. Nunca seremos, mas o mais próximos. E a nossa identidade é ser espelho de Jesus. Uau. Então, quando eu olhei no meu olho, eu estava vendo a Bia, de 13, 14 anos, pré-adolescente, mas eu estava olhando para Jesus também. Uau. Porque ele é a minha identidade, ele é a sua identidade. Então, isso foi muito, assim, foram, assim, 2 minutos me encarando e Deus foi falando isso no meu coração. Uau. Aonde está a sua identidade, quem você é minha filha, mas você é minha imagem e semelhança. Uau. Então, foi muito especial. E não tem como eu falar na consultoria, quando eu não vou falar, tenho que falar de identidade, eu tenho que falar sobre a essência, sobre o que você quer voltar a olhar no espelho, porque está dentro de você. Não, a consultoria de imagem não é uma mágica que tem uma varinha de condão. Coloca uma roupa e tá tudo certo. E tá tudo certo. Lógico que vai melhorar a sua autoestima, uma cor que te valorize. Sim. Mas o porquê? O porquê daquilo. Seja intencional, eu falo muito. Seja intencional quando você vai vestir uma roupa. O que você quer comunicar? Você trabalha com comunicação também, Mari, sabe o quanto a imagem comunica. Importa muito, Então, o que você quer comunicar? E hoje eu quero comunicar que eu tô muito feliz, eu quero comunicar a extravagância. Então, o que você vai usar? Essa é a minha ajuda. Um cabelo ondulado traz uma comunicação mais extrovertida. Detalhes. Mas antes disso, antes de todo nada adianta se a tua essência não tiver no lugar. Se a essência não tiver. Porque cada uma tem a sua particularidade, a sua individualidade. E é o espelho que... Conseguir nos olhar no espelho é o que vai nos conectar com isso. Agora eu tenho uma surpresinha pra você. Ai, meu Deus. Não é nada demais. Mas quando, enfim, você topou o convite de vir pra cá fazer essa conversa... Eu falei, eu preciso levar esse pra ela. Ai, meu Deus. Ai, gente. É demais, é só pra você ter mais esse marco. Ai, gente, não tem como, meu Deus. Mais esse marco, assim, dessa trajetória, enfim. Não tem como. Espelho, gente. O espelhinho. Nossa. Com o nomezinho ali da experiência, enfim. Maravilhoso. Mas eu acho que é sobre isso. Vou até deixar aqui do ladinho. É sobre isso. Eu acho que é um... Eu costumo mandar... Eu costumo mandar espelhinhos pequenininhos para as leitoras que conseguem comprar o livro direto comigo. Porque aí eu consigo, né, mandar. Se você comprar pela Amazon ou não, eu não tenho esse controle. Mas eu mando alguns espelhinhos. Mas tem espelhos maiores, assim, que eu faço questão de dar para mulheres que realmente...
passaram por uma jornada mais profunda e que o espelho fez muita diferença, assim, sabe? E aí eu olhei pra ele e falei, cara, eu preciso levar pra ela, é óbvio, tipo, é óbvio. Enfim, aí então eu quis te dar, assim, Especial com todo demais. carinho, pra você sempre que olhar, lembrar dessa tua jornada, dessa tua força, do seu trabalho, do seu propósito, porque, de fato, cada vez que eu olho pro teu olho, eu vou vontade de chorar. Não tem como. Bia! É muito lindo te ouvir falando da identidade, te ouvir falando de Jesus dentro da gente, porque, de fato, é o que ajuda a gente a encontrar esse caminho interno. Quando eu falei pra você que eu olhei no espelho e eu consegui ver em Jesus o meu perdão, é exatamente sobre isso, sabe? Foi um processo ali. E às vezes quem tá ouvindo esse tipo de conteúdo que a gente produz, às vezes pode achar que, ai, que coisa fútil, ai, que coisa, ai, ficar falando de silicone, ficar falando não sei o quê. Mas eu vejo que tem uma profundidade tão grande nesse tipo de conversa, no trabalho, no tipo de trabalho de uma consultoria, no nível que você leva e que você carrega, porque, de fato, você pode transformar aquela pessoa através da cura. Você está trabalhando ali uma questão de imagem, uma consultoria de imagem e tal, mas no profundo você acaba tendo a oportunidade de curar coisas que estão muito mal resolvidas ali dentro e trazer essa pessoa mais para perto da essência dela, que está em Jesus, sabe? E eu acho isso muito lindo. Parabéns, de verdade, de verdade. Eu tô muito impactada. Até me perdi. Bom, vamos lá, vou voltar aqui ao roteiro. Tinha uma coisinha que eu queria saber, especificamente, se você pegou essas queridinhas pra você. As suas, no caso, porque essa aqui é minha, gente. Isso aqui é meus peitos antigos. Mas se você pegou as suas próteses, se o hospital te devolveu, e se você pegou, e o que você fez com elas? Sim, no dia mesmo do explante, eu já queria ter levado, né, pra casa. Mas aí, eles têm que passar por um processo... De limpeza, alguma coisa assim? E na hora que eu recebi a alta, ainda não tinha passado por isso. Tá. E aí, eles falaram, você pode vir retirar, acho que no dia seguinte, 2 dias depois. Meu pai foi lá retirar pra mim, foi o meu pai que foi. E aí, eu peguei as próteses, eu tava super empolgada pra fazer a minha foto com o silicone, porque isso representa muito. E aí, eu peguei minha prótese, olhei, tirei e falei, meu Deus, né? Tipo, que estranho. Uou, é esquisito pra caramba. Coloquei de novo no saquinho, coloquei dentro do meu armário, assim, que eu tenho perto da minha escrivaninha, e lá está. E lá está. Não pegou mais? Não tenho foto com ele, não tem... E não peguei mais. Eu não peguei. Vai fazer 1 ano do meu explante. Praticamente fez 1 ano do meu explante. E eu tá lá. Preferi deixar lá. Uau. É algo interessante. Porque tem mulheres mesmo que... Eu fui uma delas, né? Que fiz questão de pegar e falar, tô livre disso aqui. E que levam isso como um marco, né? Pra mim foi muito isso, assim. No começo, eu nem sabia que eu ia criar, enfim, conteúdo sobre isso e tudo mais. Mas eu peguei muito como um marco, assim, porque foi uma experiência muito importante na minha vida, né? E eu falei, eu quero levar como um marco. E registrei a foto como um marco. Tem muitas mulheres que fazem isso. Mas eu sei que tem mulheres que nem fazem questão de pegar, sabia? Que deixam lá. E eu acho curioso, assim, ver que cada uma, né, tem a sua forma de lidar. E eu acho que o que é mais curioso é que quando a gente pega, a gente não tem noção, né? De como sai, de como vai sair, que às vezes sai meio murcho. A gente pega... Eu lembro que quando eu peguei, assim, eu olhei, meu Deus, isso aqui tava dentro de mim, é muito doido, né? Porque quando a gente vai colocar, a gente entra... primeiro a gente deita numa maca, faz umas marcações, entra numa sala, toma um remedinho, apaga e sai de lá com o peitão. Mas a gente não tem, de fato, contato com o negócio que vai entrar ali, sabe? E quando a gente tira, a gente fica, nossa, dá um... Tava dentro. Dá um lance. Então, eu acho tão interessante, assim, a gente pensar também, refletir sobre isso, né? Porque isso tem um certo impacto, né? Pegar, olhar, fotografar e às vezes é uma coisa que para as mulheres, muitas mulheres não querem lidar mesmo, porque é esquisito, é estranho, assim. Enfim, a gente tem uma forma de finalizar o nosso podcast aqui, em que eu peço para você olhar para aquela câmera ali, que é a sua câmera, e imaginar que do outro lado tem
mulheres que já explantaram, mulheres que não explantaram, meninas que estão pensando em colocar prótese, pessoas aleatórias. E eu queria que você pensasse numa palavra para essa pessoa que está ali do outro lado assistindo esse conteúdo, né? O que vem no teu coração de falar para ela sobre esse tema, sabe? Para, enfim, para poder falar diretamente com essa mulher. Tá bom, vou respirar para Respira não ficar com a voz profundamente. trêmula nem me... Respira profundamente. me Qualquer coisa a emocionar, gente mas tem é difícil. lencinho. Sim. Ai, vamos lá. Bom, não tem como não ser repetitiva no assunto, mas o primeiro conselho que eu daria é busque a sua essência. Parece simples no falar, é um processo complexo quando a gente realmente vai fazer isso, buscar a nossa essência. Mas antes de tomar qualquer decisão relacionada à sua aparência, à estética, de modo geral, busca a sua essência antes. Conversa com aquela menina lá de trás, nos seus 7 anos, depois nos seus 13, 14, e tenta entender o porquê a sua decisão de agora, o que te levou a tomar essa decisão. Então, o conselho é busque a sua essência. Não perca a sua identidade no meio do caminho por ninguém. Nenhuma pessoa vai ditar e nenhuma situação vai ditar quem você é. Lembre que você é uma filha amada de Jesus. Você foi escolhida por Ele. E você é bela e linda da forma com que Ele te fez. Você foi feita pelo Criador desse universo, o Criador das estrelas, do pôr do sol, da praia. Eu amo praia, então, para mim, a vista mais bela sempre vai ser de um lugar assim. Então, o mesmo pincel que fez essas paisagens lindas foi o que te fez. Então, não perca isso no meio do caminho. Não se perca, não perca essas camadas que foram colocadas, né, em você. Seja você. Lembre sempre da sua essência. É isso. Que lindo! É isso. Acho que falar de essência... É isso. Essência, identidade, lá dentro. É como nós somos feitas, sabe? Eu gosto muito de falar sobre isso. Nós somos filhas do maior criador. Nós somos criativas, nós somos inteligentes, belas por dentro e por fora. As nossas perfeições. Quando a gente fala de coloração, até, isso é muito legal. Porque você fala no seu livro da coloração. Sim. E Foi um a impacto pra coloração nos mostra, né? Eu brinco, eu falo que o mesmo pincel que pintou toda a natureza foi os que nos pintou. Então, as cores se repetem. Só a mistura que muda. Então, quando a gente fala da coloração, é isso. Quais são as cores? Deus já tem a cor perfeita para você. As cores que vão harmonizar com a sua beleza. Não é um padrão igual para todos. Gente, que coisa Não linda. O que vai servir para você, não vai servir para ela. Que coisa E linda. é assim, a perfeição de Deus é essa. Ele é tão criativo que ele não copia ninguém. E exatamente, não é um padrão. Não é um padrão. Né? Não é igual. A essência é a mesma. Tem até aquela espiral, né? Que se repete na criação, enfim. Eu esqueci o nome da espiral. É do... É aquela lá. Sim. Espiral. Que o belo, né? As proporções são iguais. E a gente vê que isso se espalha por toda a natureza. Então, a gente vê que a essência tá ali, é a mesma. Mas é a mesma. A criatividade de ter as diferenças no resultado final. E é exatamente isso. A diferença é o que torna a gente único e belo e perfeito no nosso lugar, né? Isso. E isso é muito importante. Tem uma coisinha que eu vi que a gente esqueceu de falar, que é sobre a sua camiseta. Sim! E essa camiseta maravilhosa. A Bia, para quem tá aí do outro lado, antes da gente encerrar, eu tive a honra de ter a Bia como uma das palestrantes, né, que eu posso falar assim, lá da Jornada do Explante. A gente fez no ano passado, todas nós juntas, um evento presencial aqui em São Paulo, para a gente abordar sobre o tema dos riscos, né, das próteses de silicone para o corpo. E a gente falou muito sobre a jornada do explante. Antes de fazer o explante e após fazer o explante, enfim, durante a cirurgia, a gente recebeu médicos de todas as especialidades. Então, tinha reumatologista, nutricionista, psicólogos, cirurgiões plásticos. Então, foi muito legal, porque a gente pôde ouvir a parte médica de tudo isso, o entendimento de tudo isso. E a gente recebeu mulheres que passaram por essa jornada e tinham muito a falar.
E a Bia era uma delas. Eu tinha acabado de desplantar, fazia 2 meses. Tinha. Eu era a baby ali. A baby, no meio de todo mundo, mas já cheia de coisa para falar. E foi muito lindo esse evento. A gente vai repetir esse ano. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer esse novo evento. Foi um evento feito completamente gratuito para quem quisesse participar. Foi de verdade, a gente deu as mãos e tocou ali muitas mulheres com informação, com acolhimento, né? Foi muito lindo. E a Bia veio, né, com a camiseta dela desse evento. Então, não podia deixar de falar sobre esse evento maravilhoso. Fiquem ligados, porque a gente deve repetir esse encontro. É tão importante a gente se encontrar presencialmente, se abraçar presencialmente, trocar, sair um pouco, né, da internet. Às vezes a internet pode ser um pouco tóxica quando passa do limite, né, do tempo. A gente se aprofunda ali de uma maneira que pode causar algumas angústias. Então, eu sempre falo, gente, quando começou a causar angústia, dúvida, insegurança, onde você não está tendo discernimento ali, sai um pouquinho, vem para a vida real e vamos se encontrar, né, nesse lugar real, assim, e trocar essas experiências e abraços. Então, fica aí o convite para ele ficar ligado e, quem sabe, participar da próxima jornada do Explante. E é isso. Eu queria te agradecer muito, 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 de verdade. Foi muito lindo ouvir você falar. Eu acho que você tem uma sabedoria e, assim, uma sabedoria linda sobre identidade, sobre mulher, sobre autoestima, sobre espelho. E mais do que isso, você tem um dom da palavra. Você tem um dom de conduzir o que Deus colocou aí no teu coração. De fato, é um propósito, né? Se a gente está falando dessa forma, porque Deus está te capacitando muito, é visível isso. E eu fiquei muito honrada de te ouvir. Tô quase chorando de novo. Mas, enfim, antes que eu comece a chorar já, obrigada. Acompanhe a Bia. Acompanhe o trabalho dela, enfim, a pessoa dela. Mais do que sobre só explante, doença do silicone, a Bia tem muito a falar com as mulheres, né? Tem um trabalho lindo de vida. Qual é o seu Instagram exatamente? @BiaCleto. BIACLETO. @BiaCleto. Lá eu falo... É o meu Instagram pessoal, profissional, porque eu não gosto de misturar as coisas. Acho que quando nós entregamos um propósito, é quem eu sou de verdade. Então, eu gosto de falar do meu dia a dia, da minha rotina de atividade física que eu amo, cuidar do meu corpo, falar sobre o meu trabalho com consultoria de imagem, como isso impacta a vida de tantas mulheres. Falar de moda, de tendência, que eu amo também, viagem. Então, é uma mistura de tudo que me conecta mais ainda com mulheres que também se identificam. Então, acho que é isso o propósito. A gente tem que ser quem nós somos, de verdade. É isso. Quando a gente se coloca nas redes sociais, é para nós sermos a verdade. Sim. E, mais do que isso, como cristãs, a gente tem a obrigação, a nossa missão de levar quem Jesus é, a verdade dele, para a vida de outras pessoas também, que às vezes ainda não conseguem enxergar, né? Então, nós temos essa missão. E no meu Instagram também eu vou falar muito sobre Deus. As crentonas juntas, maravilhoso. Quem ele é na minha vida. Maravilhoso, maravilhoso. Então, acompanhem, gente. E fica aí essa conversa linda para vocês refletirem, meditarem, compartilharem. Foi um papo muito profundo e eu espero que tenha tocado o coração de vocês. Fiquem à vontade para comentar aqui embaixo se vocês tiverem dúvidas, questões, chamarem a gente lá nos nossos contatos de Instagram para continuar essa conversa de outras maneiras. Não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir, que você sabe que precisa ouvir. Não deixe de dar um like, porque isso faz com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Isso faz com que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo. E é isso, fica ligada que a gente tem aí mais episódios por vir, mais pessoas para receber. Se você tiver alguém que você quer ver aqui também, pode comentar aqui embaixo com ideias de convidados para a gente receber e conhecer as histórias. E é isso, fica aqui meu beijo gigante e um abraço, como sempre. Um beijo, obrigada. E eu queria te agradecer também, Mari. Não tem como te agradecer por você colocar a sua voz aí para tantas mulheres, assim como você me atingiu e se conectou comigo. É fundamental, nunca pare, não desista de fazer o que você está fazendo. Sim. É especial, é importante.
não só para uma mulher. Às vezes você tem as que conversam com você, mas saiba que tem muitas que acabam não tendo coragem de falar, Sim. ainda não estão preparadas para falar sobre o assunto, mas você impacta muitas mulheres, assim como você ajudou a eu enxergar a minha jornada e me direcionando para o que eu deveria, para onde eu deveria ir. Continue, não pare. É lindo o que você faz com verdade. Amém. Em tudo que você faz, não deixem pensar ao contrário nunca, porque esse é o seu propósito, essa é a sua missão, e não seria fácil, né? Deus não fala que seria fácil. Não. Então, você tem uma missão linda e saiba que sempre o Pai está do seu lado e Ele nunca vai te abandonar. Amém. Nunca. Obrigada por esse reconhecimento. Obrigada. Obrigada a você por eu estar aqui, Valeu. por tudo. Muito especial mesmo. Amei as palavras.